Com o apoio da Associação Cultural Passatempense e Casa da Cultura de Passatempo, neste especial eu conversei com 3 representantes de escolas de samba do Carnaval de Passatempo. Nesse bate-papo, muitas histórias, fatos, acontecimentos, imagens inéditas que nunca foram exibidas em público. A gente vai relembrar pessoas e personagens marcantes do tradicional Carnaval de Passatempo, como o senhor Geraldo Magela, o Bagre, o nosso inesquecível e saudoso Rei Momo. Confira então esse bate-papo super legal que foi gravado na Casa da Cultura de Passatempo. Bom divertimento! Pessoal, agora nós estamos aqui com um grupo de ex-presidentes de escolas de samba de Passatempo. Nós temos aqui também a Dorinha, que é uma das portas-bandeiras do tradicional Carnaval de Passatempo. E a gente vai bater um papo aqui, um bate-papo com esse pessoal para a gente fazer um registro aqui para a Casa da Cultura, para a gente poder ter um documento aqui para a história de Passatempo, para a oralidade, né, da Casa da Cultura. A gente, com esse material, a gente pretende criar aqui na Casa da Cultura o Museu da Oralidade. O que seria o Museu da Oralidade? É poder pegar pessoas que contribuíram de alguma forma com a cultura de Passatempo, com o esporte de Passatempo, e com a educação, né, com todos os segmentos, né, da política também, por que não, para a gente poder manter esse arquivo para futuras pesquisas dos passatempenses. E eu gostaria de agradecer a Associação Cultural Passatempense, né, a equipe da Casa da Cultura. Nós somos todos voluntários para poder desenvolver esse trabalho para Passatempo. São pessoas realmente que estão contribuindo para a cultura. E eu estou aqui, né, com a Dorinha, que é porta-bandeira da Inconfidentes do Samba. Eu estou aqui com o mestre Faleiro, Antônio Faleiro, nosso querido Nijinho, que é da Quem Sabe Sabe, e estou aqui com a Xislene, que é da tradicional Tonessa. E eu gostaria de começar então com o nosso querido Antônio Faleiro, o nosso Nijinho. Nijinho, qual é a sua lembrança mais antiga do Carnaval de Passatempo? São muitas lembranças, né? Temos hoje saudades na época de Carnaval, de ver a Praça Raul Leite, a Praça Bolivar Andrade completamente cheia de pessoas assistindo um carnaval sadio com o desfile das escolas de samba do Calafate. Da Xislene, a minha e do Zezinho. Do Carlos Pedro, e desfilaram naquelas praças durante os carnavais, que faziam um grande sucesso, que vinha gente de longe, das cidades vizinhas, todas para assistir ao Carnaval passatempense. E você, Xislene, qual a sua lembrança mais antiga do Carnaval de Passatempo? A minha lembrança mais antiga foi quando eu comecei, né? Porque antes eu não vinha aqui não, quase não vinha. Então foi em 78 mais ou menos que eu vim para poder... Eu nem vim para desfilar, eu vim com uma turma, um bloco, para a gente poder brincar o carnaval. Só que que o pessoal começou a falar, vem o Tonessa, vem um bloco de Belo Horizonte e vai desfilar, e nós estamos obrigados a desfilar na última hora, tá entendendo? Mas o que eu me lembro mais é assim, mas naquela época ainda estava muito pouco, né? Não tinha quase nada, sabe? De fantasia, de tudo. Mas foi uma época boa. E você, Dorinha, qual a sua lembrança mais antiga do nosso carnaval? Bom, eu lembro, aproximadamente, eu estava com uns 8, 9 anos, né? Lembro de uma vizinha chegando, fantasiada de Odine, né? De odalisca, uma roupa branca, esvoaçante. Isso aí é uma lembrança que me marcou muito. E ela desfilou pela primeira vez nessa época pelo Independentes do Samba. Ô Xislene, você falou aí do Tonessa, né? Como que surgiu, né, a ideia de se formar a escola de samba Tonessa? A escola, ela surge assim no final dos anos 70, né? Do final dos anos 70, mais ou menos 78. A gente estava lá em casa, em Belo Horizonte, uma turma lá, e aí a gente falou assim, gente, vamos para passar o carnaval lá em Passatempo? Então eu tinha minhas primas, tá? Meu tio, minhas primas, todo mundo lá, estava todo mundo lá. Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas fantasias, a gente vai lá para a gente curtir, né? Aí, mas acontece que nesse meio tempo o pessoal aqui ficou sabendo que um bloco de Belo Horizonte, que chamava Tonessa,
Então, falaram, eles vão desfilar. Então, nós fomos obrigados a desfilar, você está entendendo? Para começar. E começamos e aí não paramos mais. A escola Tonessa, ela era formada por pessoas de Belo Horizonte e de Passatempo. Mas tinha gente de Passatempo também que tinha. E tinha muita gente, colega lá da gente, colega dos meus irmãos. Então, todo mundo participou, geralmente era daqui. Moravam lá, mas eram daqui, sabe? Maioria. Então, aí foi crescendo, né? Foi crescendo. Ô, Nigim, o senhor participou mais como da bateria da Tonessa, mas antes da Tonessa, não, da Quem Sabe Sabe. Mas antes tinha uma outra escola, né? Você participou... Não, eu toda vez que houve competição aqui entre o bloco da X-Lene, que era o Tonessa, e o meu, foram vários anos que eu tive uma escola que era minha. A Deixa Falar. Ela antes tinha um nome. Depois eu passei, tinha outro nome. Aí eu não me lembro agora. Mas aí eu coloquei Deixa Falar. Então, sempre era a escola que competia com a X-Lene, com o Taquinho, né? O Taquinho também tinha um bloco, de Coca também teve um bloco também. E depois apareceu o Calafate também, com os independentes do samba. E a sua escola, ela... Como que era assim, a formação dela para a época, né? As fantasias, né? Como que era essa questão de fantasias? Tinha essa coisa dos bloquinhos não, né? Das alas? Ou era tudo assim meio misturado? Não, naquela época não existia esse negócio de ala, né? Depois, mais tarde, é que foi criado isso. Já no tempo que a Marli fez o bloco dela, com o Carlos Pedro aí, que tinha ala das baianas e tal. Mas não tinha, era tudo misturado. Era completo. Na época que eu vinha, eu já tinha ala. Não, mas isso já foi no final. Não. Nós começamos no primeiro ano que eu desfilei, até no segundo que a gente não tinha nada. Não foi assim, não. Mas depois eu já comecei, já tinha várias alas. E depois veio os carros alegóricos. O meu bloco já não tinha, era tudo misturado, E o Calafate, Independentes do Samba, Dorinha, você lembra como que era a escola assim, nos primeiros tempos? Bom, nos primeiros tempos não, porque como eu te falei, eu era bem novinha, né? Aí eu já não lembro direito, mas eu fiz uma pesquisa com um antigo surdista lá do bairro Calafate, foi um dos percursores, né, junto com o Mauro, que foi o fundador do Independentes do Samba, e ele me falou assim que na época eles não tinham alas, não tinham fantasias definidas, juntava a turma e saía para brincar o carnaval realmente, né? E ele falou comigo assim que hoje ele tem 66 anos e que quando ele começou a participar do carnaval no Calafate, ele tinha por volta de 18, 19 anos, né? Mas assim, era tudo junto e misturado, não tinha alas nenhuma. Mas como a X-Lene falou aí, eu lembro da primeira vez que eu vi Tonessa desfilando, era o bloco, assim, do auge do momento, que todo mundo ficava ansioso para ver o desfile, porque realmente era lindo ver assim, eles separadinhos em alas. Era diferenciado, era um bloco muito diferenciado. Era um bloco menor, mas mais lindo. Mas era muito bem organizado. Ô X-Lene, por falar nisso, né, da organização do bloco, o Tonessa realmente foi a primeira escola de samba que trouxe, né, os carros alegóricos, né, para a cidade. Aí né? nós começamos, o carro alegórico, me lembro o primeiro carro alegórico que saiu, nós não tínhamos, então a gente arranjava emprestado. O primeiro foi um Jeep, você lembra, Nigim? Era um Jeep, o meu irmão, o Túlio, ficava com aquele... Como é que chama? O tambor? Como é que chama? Aquele tamborzão assim. O tambor. Ele tocava e os meninos na frente lá. Foi o primeiro que saiu. Depois a gente já começou, arranjava caminhão, arranjava o que fosse. Enfeitava tudo, punha as meninas lá em cima. Então foi uma época boa assim, viu, menino? E por falar em fantasias, né? A Tonessa foi a primeira escola que trouxe uma grande repercussão em Passatempo, foi o primeiro topless da cidade. Foi, né? Foi, isso eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Ai, fez sucesso aquele lá, nossa senhora. Foi um Deus nos acuda na cidade. Sucesso tremendo. Foi sucesso tremendo. Os homens, menina, gritavam lá o nome da menina, chamava Beth, eles gritavam o nome, Beth, todo mundo, Beth, todo mundo doido, sabe? E ela desfilou
esse dia que ela desfilou de topless, ela era a rainha do carnaval, porque não tinha ninguém para desfilar com o bagre, sabe? Aí ela subiu em cima do caminhão lá, e aí ela ficou mais destacável ainda, né? Aí foi muito bom, gente. Deve ter sido interessante, porque era um público formado por gente da cidade, pessoas da cidade e da zona rural. E o bagre, né? não tinha nada a ver, porque o bagre era um rei momo muito magro, né? Você lembra? Aí, E um rei momo solo, né? Ele não tinha a rainha dele, ele era solo. Ele era solo, todo carnaval estava lá. Aí foi uma coisa assim, sabe? Mas foi bom, né? E aí, Faleiro, lembra do topless Lembro demais. Donessa, né? Um sucesso, fez um sucesso tremendo. Ela chegava na beirada assim do público, balançava, dançava. Ela era uma mulher bonita, mulher bonita. Mulher muito bonita. Era tipo mignon. Deixa falar, eu gostava de fazer as meninas mostrar as pernas. Nossa, as meninas do Nijinho eram muito caretonas. Os pais não deixavam naquela época. Ai. Então eu para disfarçar, eu, por exemplo, fazia uma fantasia de havaiana, toda fechada. Ela mostrava em casa, nós vamos desfilar com isso aqui. Chegava aqui, ela abria um bocado e mostrava as pernas. Falava, abre esse trem aí e tal. Elas abriam e desfilavam. Mas naquele tempo era difícil. Igual o Tonessa vinha até de biquíni. Vinha de todo jeito lá, que esse trem era todo... Mas era acontece só também mulherão. que eu gostava de muito brilho, sabe? Toda a minha vida eu gostei de muito brilho. Então a gente punha muito brilho, muita lantejoula, muito trem. Só mulher bonita também. Aí as meninas ficavam tudo bonitas, né? Eu tinha que escolher fantasia que pudesse cumprir quase a E as meninas moça também, toda. as meninas que desfilavam para você naquela época também, elas eram mais tímidas, tinham muito medo de pai, né? Elas eram muito tímidas, as suas meninas, para desfilar, porque tinha muito medo do pai, né? Tinha medo. Já não as que desfilavam não. comigo, não, era tudo muito doido. Mas o Tonessa era mais ousado, né? Por muito ser de mais. cidade grande. Então, as daqui de Passatempo, elas eram realmente assim, mais reservadas. Mais reservadas. Os pais não deixavam. Nossa Senhora. Aparecia, às vezes, alguma menina de fora. Uma vez apareceu umas meninas de fora e você tem fantasia? Eu falei, tem. Essa mãe é meio aberta. Ela falava, não, topo. Aí dava para elas que entrava no bloco já, mas de fora, Sempre né? entrava alguém diferente, né? Porque tinha muita gente de fora aí, que, por exemplo, no meu bloco lá, eu já fazia mais fantasias a mais, entendeu? Porque quando eu chegava aqui, todo mundo pedia fantasia. Então eu já tinha as fantasias a mais para poder distribuir, sabe? Aí era muito bom. Cheio de homens, homem bonito também, sabe? Muito homem bonito de fora. Eu tinha duas fantasias que eram de escola do Rio de Janeiro. Teve assistente também. Era uma mulher de um empresário lá em Belo Horizonte, a filha dela. Elas foram no Rio de Janeiro, compraram a fantasia anterior, lá de uma escola da Portela, não sei qual é a escola lá, e trouxeram para desfilar aqui. Isso aí eu me lembro dessas fantasias. Mas isso já era mais... Mas no final, né? No final, né? Foi, isso mesmo. Uma fantasia bonita. Ô, Dorinha, e a escola do Calafate, ela era mais comportada? Bom, tinha umas comportadas e tinha umas mais ousadas também, né? Porque, igual a Xizilene falou, sempre apareciam as meninas que, assim, de última hora, né? E a fantasia que tivesse sobrando, elas pegavam. Igual a gente tem uma passista que hoje ainda mora aqui na cidade, é uma menina muito bonita, o nome dela é Miriam. Então, no nosso bloco, foi a primeira que saiu de biquíni cavadinho mesmo, assim, com muito brilho. E me lembro que ela foi uma das primeiras destaques de carro alegórico da nossa escola. Eu lembro que ela foi com um biquíni verde, todo cheio de paetê. E, na época, como não tinha tema nem nada, ela, por ser negra, uma negra muito bonita, linda, maravilhosa, o pai dela foi como escravo embaixo do carro alegórico. Foi assim, um desfile assim, que marcou também, né, a época, porque na nossa escola não tinha gente que tivesse coragem para ir de biquíni. E ela foi. Ela arrasou. Falando dessa parte assim, da parte mais erótica, né, digamos assim, do carnaval na cidade, eu me lembro assim, de uma fala da minha avó, né, a esposa do vô Alípio, a dona Didica, e ela falava para mim assim, olha,
Eu achei muito esquisito, porque de frente da igreja, que é tanto de mulher pelada, eu não gostei não, né? Não respeitaram Nossa Senhora da Glória, né, Gislene? Verdade, verdade. A minha avó também, ela condenava o carnaval na época, porque... Tanto é que quando eu fui de porta-bandeira, eu fui escondida, a primeira vez, sabe? Aí depois que a gente contou pra ela. Depois que eu cheguei do desfile, porque eram 2 dias, né, que a gente desfilava, aí eu cheguei e contei pra ela, mas ela não gostava de carnaval não por isso, porque muita mulher pelada, como diz ela, profanando em frente à igreja. Ela não aceitava. E o Tonessa, ela condenava o Tonessa demais, por isso. Agora é interessante, Dorinha, que você, como porta-bandeira, né? Assim, a gente vê as imagens suas da época, você era uma porta-bandeira assim, bem séria, né? Sim, com certeza. Bom, o Evaldo Moreira, né, na época era o presidente, ele me convidou, a gente assim, com amizade, ele, as irmãs, né? Aí eu resolvi participar, igual eu tô te falando, escondido. Surgiu aquela vontade de ser porta-bandeira. E minha irmã morava em Belo Horizonte, então ela pesquisava, ela é apaixonada com o Carnaval do Rio. Então ela começou a pesquisar, a comprar revistas e ver como que era. Pesquisou em arquivos também de alguns vídeos antigos, né? Que ela conseguiu lá. E ela que foi me dando aula, ela que me ensinou o jeito de pegar a bandeira, que a gente pega a bandeira com a mão assim, o jeito de girar, o jeito de como interagir com o mestre-sala. Então, assim, foi uma época maravilhosa. Muito bom. Ô Faleiro, o interessante, eu queria até fazer um parêntese aqui, né, com relação a quem sabe, é da importância que foi a Dona Marli e o Sr. Halime, né, que eles vieram para passar tempo, o Sr. Halime trabalhando no Banco do Brasil, depois viraram empreendedores na cidade e criaram um bloco de carnaval que também revolucionou, né, o modo de se fazer carnaval. Foi logo depois do meu que deixei de fazer, então eu falei, houve um dia que eu ganhei, então o bloco do Carlos Pedro. Então, no momento de eu receber a taça, eles me deram uma vaia tremenda lá em cima. Mas eles não mereciam ganhar, porque eles não tinham fantasia. Foi a primeira vez que o bloco do Carlos Pedro desfilou. Depois ele melhorou consideravelmente o bloco dele. Então, eu receber a taça, eles me deram uma vaia. Não foi gente só dele, daqui de Passatempo, mas gente de Belo Horizonte, que não conhecia a gente e tal. Deram uma vaia, eu peguei e falei, eu estou aqui participando e tal. Isso é ruim, né? Para ajudar a cidade. Mas não vou fazer mais bloco, já que a competição passou nesse nível, eu não vou fazer. Porque com Tonessa, não, eu ganhava de Tonessa, Tonessa aplaudia. Não tinha esse negócio, não, gente. Sabia aplaudir e tal. Mas esse povo que veio um povo de Belo Horizonte, que fazia parte, começou a vaiar, né, no dia que eu ganhei. Eu merecia ganhar até. Não ganhei porque merecia. Você teve um mérito, né, Nigim, no Carlos caso. Pedro estava começando. Foi a primeira vez que eles desfilaram. Depois ela melhorou consideravelmente, ficou muito boa. Disputou com a Marli, perdeu, ganhou. Depois eu larguei, no próximo ano eu larguei. Falei, não vou fazer. A Marli chegou perto de mim e perguntou se eu fazia pelo menos a bateria. Eu falei, não, a bateria eu mexo com a bateria para você. Ela pegou, fez o bloco com umas fantasias muito bonitas depois, né? E disputou várias vezes. Ô Gislene, por falar em questão de concorrência, de rivalidade, né? A Tonessa, ela também tinha ela usava os instrumentos da escola de samba do Taquinho, né? Que cedia. No primeiro desfile que nós fizemos, que foi esse que eu te falei, que a gente não tinha bateria. Quem tocou para mim foi o Calafate, sabe? Lembro disso também. Não é? O Calafate é que tocou para mim. Aí quando foi depois, na segunda vez também, acho que a gente ainda não tinha os instrumentos não, porque depois eles foram comprando, sabe? Acho que aí no segundo parece que foi o Taquinho que tocou para mim. Mas o Taquinho me ajudou, o de coco me ajudou. Você também, Jorginho? Não. Não, né? Então foi o de coco me ajudou, o Taquinho me ajudou. Muita gente ajuda, eles aqui tinha esse negócio de ajudar, sabe? Da bateria, né?
Então foi muito bom. Aí a gente tem mais incentivo, né? E também é o seguinte, agora tem uma coisa que eu tenho que falar aqui, porque realmente esse trem ficou me engasgado. Ele já preparou lá. Quando eu vinha, a única pessoa naquela época que me ajudou de prefeito foi só o João Rocha. Me deu, naquela época, quando eu comecei, que a gente estava numa danada, ele que me deu a primeira, não sei se ele deu para você, mas para mim ele me ajudou, não foi? Aí é que ele me ajudou, deu uma ajuda, etc. Tal. Aí depois que eu continuei vindo, quem é que ajudou? Ninguém. Foi o Renato, depois do coisa. Quem é que foi o prefeito? Depois do João Rocha, foi o seu Renato. Pois é, o Renato também ainda deu uma ajudazinha. Depois mais ninguém. Mais nada. Não, aí ficou tudo a ajuda também era micharia. Era mínima, mas de qualquer jeito eu estava preocupado em ajudar, se dar uma força, né? Aí depois disso é só mesmo nós mesmo, sabe? Trabalhava, mas também não deixava a peteca cair. A gente pedia doação, os outros, ajudava agora as meninas a fazer a roupa. Agora me ajudavam muito assim também, porque a gente alugava a casa e geralmente a casa não tinha nada nela, tá entendendo? E não tinha como a gente trazer. Então, às vezes um vizinho lá me emprestava o fogão, o outro me emprestava a cama, o outro me emprestava colchão, sabe? Era tudo desse jeito, sabe? Então, mas se tivesse tido algum prefeito que realmente estivesse interessado pela coisa e quisesse seguir, a gente estava até hoje, sabe? É muito bom. Ô, Dorinha, uma coisa que é interessante, né, a gente conversando, é a questão da roupa, né, das cores da escola, né? A escola tinha uma cor meio apagada que era só verde e branco, é isso? Isso. Depois me parece que a sua irmã não gostava disso, né? Não. Ela, é como eu te falei, por ela estar em Belo Horizonte, ver assim as escolas mais avançadas e tudo, acompanhava a escola do Rio, né? Ela não concordava de forma alguma que a escola fosse verde e branca, porque à noite, um verde e branco, iluminação precária, não aparecia de forma alguma. E como ela entrou como diretora de fantasia, na época do bloco, até então quem era o presidente era o Luciano, né? Ele era casado com uma moça de passatempo, ele morou aqui um tempo e ele tomou conta, ele pegou o bloco do Mauro e deu, como que eu posso dizer? Deu sequência no bloco, né? E então o pessoal sempre desfilava, e sempre no verde e branco. E ela entrou como arrumando as fantasias, confeccionando, faziam tudo, porque a gente não tinha separadamente as pessoas para trabalhar, não. Eram os próprios passistas que ajudavam, os amigos em si que ajudavam. Aí a gente juntou nesse salão e começou. E ela não concordava com a cor verde e branca. Ela ia fazer a fantasia, ela reclamava. Mas isso está apagado, isso não pode ser. Vamos mudar. Aí o Evaldo é que estava tomando conta da bateria para o Luciano, porque o Luciano até então estava em Belo Horizonte, tinha ido embora para trabalhar em Belo Horizonte. E a gente meio que boicotou o Luciano nessa época, porque a gente recebeu um pouquinho de verba do prefeito e a gente foi em Belo Horizonte comprar. A gente não, na época o Evaldo com a irmã dele. E a minha irmã colocou na lista que queria tecidos azuis, tecidos vermelhos e dourado também, e não queria nada de só verde e branco. E o Evaldo batendo na tecla, não pode porque a escola ela é baseada no Independente Futebol Clube, que é verde e branco, que até hoje tem essa cor. Aí ela falou assim, mas a gente não vai estar desfazendo o Independente, porque a cor vai manter o verde e branco em homenagem ao Independente, mas eu não abro mão do vermelho e azul porque eu acho que vai dar um up na escola. E realmente, o Evaldo foi, comprou, a gente confeccionou as fantasias e o Luciano chegou na quinta-feira para poder atualizar o que estava acontecendo na escola. E quando ele viu a cor da escola mudada, tudo diferente, as fantasias tudo pronta, ele quase deu um infarto. Como que vocês fazem uma coisa dessa? E ele ficou chateado demais com a gente, porque a gente mudou a escola. E o Evaldo, assim, muito turrão, o Evaldo falou, tem nada a ver, tá pronto, agora vai assim para a escola. A gente vai desfilar desse jeito. E desfilamos, né? Tanto é que o meu vestido é azul e vermelho na escola na época. E então, assim, e assim, o colorido que deu na escola foi assim, uma coisa assim, que chamou muita atenção na época.
E nessa época a gente estava competindo com o Nijinho. O sonho do Calafate era ganhar do Nijinho. Se ganhasse do Nijinho, estava bom. E na época, Tonessa, Carlos Pedro, Nijinho, tudo. E o Nijinho ganha da gente. E a gente ficou chateado demais. Choramos pra caramba. E no ano seguinte a gente voltou pra quebrar. Não sei se o Nijinho lembra. Nós ganhamos do Nijinho, gente. Foi o último ano que nós desfilamos. Mas a festa que a gente fez ali onde é a PAI hoje, que antigamente era o grupo de cima, foi uma coisa assim, como se a gente tivesse ganhado o Oscar. Porque ganhado do Nijinho. Era uma escola assim, competitiva demais. E a gente assim, ganhou, sabe? Com essa mudança de cor da escola, eu acho que foi o que chamou mais atenção. E a Tonessa, ela tinha cores definidas, como as escolas cariocas? Não, assim, uma definida não. Eu variava muito, sabe? A gente tinha mais ou menos, era assim, ó. A gente gostava muito do vermelho, eu gostava muito de azul, né? Eu gostava de vermelho, mas eu variava, eu não tinha esse negócio de só aquela cor fixa, não, sabe? Eu usei várias cores. Inclusive, eu estava perguntando ao Nijinho aqui que eu desfilei uma vez com uma fantasia que chamava Café Paris. Ela era preta, com muito brilho, não era? Bonito? Muito bonito. Bonita, linda, e branco. Então, é assim, eu sempre variava, sabe? Não tinha uma cor definida, assim, só aquela cor, não. A Tonessa, ela tinha, por exemplo, uma pessoa responsável para fazer essas alas, porque era uma escola que tinha várias alas, né? Tinha, por exemplo, o organizador, né? Como que chama? Quem organizava tudo era eu. Agora, tinha, por exemplo, o Bigode, que desfilava com a gente, ele tomava mais conta da ala da bateria, sabe? E o resto era assim, a gente mesmo que tomava conta, cada um já era de uma ala, cada um tomava conta daquela ala, sabe? Porque não tinha quem... Agora, tem meu ex-marido também, o Vilmar, que já morreu também, cada um gente pegava boa, no... gente boa. Quem tomava mais conta era eu, sabe? Mas no final dava certo. Ô Faleiro, a Dorinha falou da relação da escola do Calafate com o time de futebol. Passatempo era meio dividido, ainda né? O pessoal do Passatempo Futebol Clube e do Fita Azul. Isso também acontecia com as escolas da cidade? No carnaval não acontecia, não tinha gente tanto do Fita Azul como do Passatempo na minha escola. Nada de... Aí a gente não colocou essa rivalidade já para evitar isso, né? Agora, da Xilene era gente de Belo Horizonte e ela tinha as amigas dela aqui e entrava muita gente de Passatempo. Né, Xilene? Aqui estava muita gente. Mas não tinha... muito rapaz. Não entrava. Passatempo, Fita Azul nunca entrou em carnaval. Esses meninos todos, Calbi, com o irmão deles, o Reis, mas era muita gente. É muita gente. Ô Faleiro, a quem sabe, né? Você fazendo a parte da organização, né? Da bateria, você sentia assim um pouco de pressão pela escola do Zezinho, que é uma escola da cidade, né? Que é considerada a melhor bateria da cidade? A minha bateria nunca foi boa também. Mas o Zezinho também tinha bateria muito boa, mas eu não tinha fantasia, mas o Zezinho nunca teve fantasia. Era só bateria. Ele empregava o dinheiro todo. Eu falei, Zezinho, depois que eu larguei de fazer bloco, falei, Zezinho, você gasta dinheiro todo em bateria, tu? Tem que... Uma vez o doutor Nenê pediu para me coordenar o carnaval. Eu chamei o Zezinho a desfilar, ele e um outro bloco aí, não sei. Já não tinha mais o Tonessa, nem Carlos Pedro. Falei, Zezinho, faz essa... Tá aqui o dinheiro para você fazer fantasia. Chegou no dia, ele apareceu com 2 fantasias. Duas moças fantasiadas. Gastou todo o dinheiro, tudo em bateria. Ele gostava da bateria, não sei por que ele empregava, né, Chico? E o Zezinho também não é da nossa época. Não, ele já foi depois. Depois que nós saímos, ele... depois que nós largamos de fazer bloco. Eu nunca disputei com ele. Eu também nunca disputei com ele. O Zezinho, ele entrou na época que a Dom Marli estava, né? Já era no final, 89, por aí. 89, 90, foi nessa época que ele entrou. Mas era divertido o carnaval, porque chegava assim no mês
de fevereiro já estava todo mundo naquela expectativa. A Autonessa vem, e chegava um perto de mim, a Autonessa vai vir arrasando. Você tem que fazer fantasia boa. Mas eu fazia fantasia, eu criava tinha que fazer fantasia para sábado, domingo, segunda e terça. 4 fantasias. Eu fazia assim, um dia eu botava as meninas vestidas com a roupa de coisa. Aí aproveitava aquele pano para fazer a saia. E ia mudando, para poder. E na terça e no domingo é que a gente apresentava fantasias melhores, né? Depois é que começou a entrar o Bola Murcha, né? Começou o Bola Murcha desfilando no sábado, aí a gente desfilava no domingo, na segunda o Bola Murcha voltava para ter eu te mostrei ali a coisa do Bola Murcha, né? Cursos, campeonatos. Eu trouxe as fotos ali do Bola Murcha. E na terça era a final, né? O Bola Murcha é a turma dos avacalhados, dos pingus. Era muito engraçado. É os vai quem entrava quer. Todo mundo tonto lá, dizia a turma tonta. O cara vestia de mulher, né? Uma fantasia muito bem feita de mulher. Até do seu coisa muito bem feita. O cara caprichava, botava sapato alto, meia rendada e tudo. Sutiãzinho, né? Muito sutiã. Eles exploravam o sutiã. No meu bloco tinha um que ele era casado com minha prima, sabe? Aí ele veio, ele sempre vinha todo ano, e esse ano que ele desfilou, ele vestiu de vaca, você lembra? Fantasia de vaca. Mas era igualzinho, aquela bola desse tamanho, mas a gente ria demais. Mas muito bom, viu? Bola Murcha fazia sucesso. Fazia, todo mundo gostava de o Cana é que inventou esse Bola Murcha. Aí foi todo mundo. Aí depois pegou, né? As meninas todas vestidas de homem, de bigode, de barba, de tudo. Era bom. E hoje a bateria do Zezinho do Caixão desce, né? Na época do carnaval, e o Bola Murcha tá junto. É o único. É o único bloco que tem, né? Então, assim, o pessoal gosta mesmo de extravasar. O Zezinho tem os instrumentos até hoje, né? Eu até tinha uns instrumentos que foi da Marli e deu para a banda de música. Aí eu peguei, dei tudo pro Zezinho lá da banda de música. Ô Dorinha, e lá no Calafate, que é uma escola mais centrada no bairro, né? Como que é essa questão, né? Você poderia contar para a gente... as meninas, elas todo mundo fazia as fantasias voluntariamente, como que eram os barracões, né? Cada um fazendo em casa. Bom, no início, cada um fazia sua fantasia e vinha para a praça, né, junto com o Mauro, e desfilava, né? Depois passou para o Luciano, já começou a ter uma organização. Ele com a esposa e os amigos já começaram a confeccionar, mas confeccionava na casa deles mesmo. Depois a gente conseguiu, né, que foi a época do boicote da cor lá da escola, a gente conseguiu esse salão, que era do senhor João José Jorge, né? Ele emprestou para a gente, porque ele amava o carnaval, onde a gente guardava os instrumentos, a gente levava a máquina de costura para lá e costurava, e ficava confeccionando lá. Aí já tinha uma verbazinha da prefeitura, a gente pegava doações e começava a confeccionar as fantasias lá dentro do salão mesmo, né? E isso foi uns 2 ou 3 anos que isso foi acontecendo. E já começou a gente a organizar também a questão de alas, porque foi quando a minha irmã entrou, ela já começou, ela falou, não existe isso aí no meio da bagunça, vamos organizar por alas. E aí já fazia as fantasias separadas, cada ala com sua fantasia, e era mesmo fornecido pela escola, sabe? A população não tinha fantasia para ir, né? E sempre, igual a Gislene falou, sempre tinha fantasia a mais sobrando para os foliões que chegassem por fora, que quisesse participar, a gente aceitava. Teve uma vez que a Lília, filha do Nijinho, participou com a gente também. Ela desfilou, além de desfilar no bloco da Dona Marli, ela foi pro nosso também, ela foi nossa destaque. Não era aquela coisa assim, a gente chega amanhã e faz, né? Tinha tudo feito com o tempo. Feito com o tempo antes, né? Uns 2 meses antes eu já começava a fazer, porque senão não dava conta não, né? Era muita gente. E também por causa de dinheiro também, né? No final a gente estava contratando até costureira para fazer as fantasias, fazia tudo igual. E outra coisa, tinha os ensaios também, né? Quando começava um mês antes o ensaio da bateria, aí contagiava o pessoal ficava doido.
né? E no caso da Tonessa, como eles faziam essa questão do ensaio, né? Porque o pessoal morando em Belo Horizonte, a gente passatempo... quando eles compraram os instrumentos, ensaiava lá em casa, sabe? Mas a turma do Tonessa, elas eram tão cara de pau que nem precisava de ensaiar, sabe? Quando chegava aqui, cada um pegava o seu lugar lá e ia numa boa, sabe? Porque elas estavam mais descontraídas, né? Elas eram mais descontraídas. Mas não tinha muito ensaio assim, não. Era do jeito que vier ali, sabe? E tinha a questão da bateria também, que na época vocês não possuíam a bateria, né? Era então, ela quando chegava aqui... agregada. Eu me lembro que a gente juntava na porta do meu pai ali, na casa dele lá, né, do Dé, né? Juntava ali todo mundo ali na porta e dali a gente saía, sabe? Aí era muito interessante. Eu me lembro que a mamãe era muito tímida, mas a mamãe adorava aquele carnaval. Nossa Senhora! A concentração era maravilhosa, né? Papai também. Eu me lembro que uma vez, papai, eu cheguei na sala lá, todo mundo já tinha trocado de roupa, e a Suzy, que é minha prima, estava lá com um problema na roupa aqui, na fantasia aqui atrás, aqui assim. Eu cheguei lá, o papai está lá com a agulhinha lá no traseiro da Suzy, lá costurando, todo mundo participava. Eu tenho lembrança de uma escola, não me recordo o nome da escola, infelizmente, o Nijinho. Ela ficava concentrada lá no ginásio, né? Então era interessante isso, né? Então tinha almoço, o espaço escolar, né? Ele cedia para a escola poder ficar. Me lembro de uma coisa aqui que uma vez... É do Carlos Pedro? Deve ser, né? Não foi jamais depois. Eu me lembro de uma vez que nós viemos e que não tinha para casa para ficar e cederam para mim lá no ginásio ali, na escola ali, Gabriel Andrade ali, né? E aí o pessoal ficou concentrado lá, sabe? Isso eu me lembro uma vez. Mas só essa vez que eu me lembro disso aí. Depois de lá para cá, não. A gente sempre tinha casa. Eu não sei se foi o João Rocha que me cedeu lá. Sei não. Não me lembro direito. O negócio era divertido, mas era feito assim, com amor. Com certeza. Com amor. Algum ajudava, outro ajudava, mas não tinha muito. No fim do carnaval eu ia olhar, eu tinha gastado uma grana violenta. A gente gastava no carnaval, porque chegava uma menina, eu quero uma fantasia, sorteio não cabe. Então vai ali, compra o pano e faz lá. Ela fazia. E também não tinha tinha concorrência, lógico que todo mundo estava participando, mas não tinha aquela coisa de querer ganhar, não. A gente não desfilava para ganhar, não. A gente desfilava porque a gente gostava, entendeu? A gente não ganhava dinheiro nenhum, ganhava uma taça. Uma tacinha lá. Simplesmente uma taça. Né? Igual o dia o Carlos Pedro, a turma de Belo Horizonte dele me eu falei, não, estou ganhando essa taça aqui. Vocês querem a taça, pode levar para vocês. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Estou aqui para divertir. É interessante que num dos registros que eu tenho do Carnaval da cidade, na década de 90, 91, o prefeito era o seu Renato, e ele fala isso. Ele fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para bancar o carnaval, mas tenho dinheiro para comprar uma tacinha simples para fazer como registro dessa participação das escolas aqui. A gente vê, né, que eram taças realmente pequenas, né, igual essa que está aqui atrás do meu lado. Era só quase que um registro dessa participação, né? E a Marli desistiu depois de fazer o bloco, porque o Carlos Pedro começou a trazer o bloco quase inteiro de Belo Horizonte para desfilar aqui. Aí não tinha jeito de você competir. Ela falou, Nijinho, não vou fazer mais, desse jeito não tem jeito de competir. Porque enquanto era a gente aqui, era a gente mesmo que lutava para fazer as coisas. Mas depois começou a trazer aqueles destaque daquelas escolas de Belo Horizonte. Gigante uma lá, vez aquelas... o Carlos Pedro fez um desfile aqui, trouxe 4, 5 destaques. As escolas, elas tinham uma preocupação também com o samba enredo, né? Os sambas enredos das escolas, eles falavam mais do cotidiano de passatempo ou eles traziam assuntos de relevância nacional ou internacional?
Isso já foi mais no final, né? É, foi mais no final, Já não, eu me lembro que... Na nossa época não tinha não. Mas no final eu me lembro que não sei qual da turma lá que fez até um hino lá, coisa, mas falava sobre só passatempo, assim, coisas de passatempo, sabe como é que é? Mas eu não me lembro também mais não lembro como é que é não. A gente não tinha um enredo marcando, né? Falando sobre um determinado assunto, não. Ele surgia e ia embora, a né? gente Eu lembro que divertia. a última vez que eu fiz foi o circo. O enredo aí era o circo. Então tinha palhaço, trapezista, malabarista. O Edilson do Nora me ajudou, fez um bloco com várias pessoas da família dele, né? Tinha uma menina que vestiu de pantera e veio dentro de uma jaula, sabe? Eu lembro, foi a filha dele que vestiu de pantera. A filha Lembro, dele. sim. Então, esse foi uma das vezes que ficou muito bonito o bloco. E para vocês, né, cada um gostaria de saber qual foi assim o personagem mais marcante, né, inesquecível do Carnaval em Passatempo. Para mim, o personagem mais marcante do Carnaval e passatempo foi o Tilalado. O Lalado. Tilalado foi o grande incentivador do Carnaval. Nossa, o Lalado me ajudou muito. Ele fazia tudo pro Carnaval. Ele bancou toureiro, ele era organizador, ele era o cara que narrava o Carnaval. Ontem, durante uma reunião realizada aqui na Prefeitura, Dona Marli ontem deu um exemplo ao pessoal passatempense. Durante a reunião, ela nos disse que ia participar esse ano sem nenhum interesse em ganhar prêmio. Então ele gastava até dinheiro do bolso dele para o Carnaval. Ele sempre que promovia o Carnaval, né, Gisele? Ele adorava, né? Nossa Senhora, ele ajudou muito. E ele era muito interessante, assim, nas coisas dele, sabe? São três. Ele, o Ronei Silva também ajudou. O Ronei também. Ronei Silva também ajudou. E o Taquim também. Fez muito pelo Carnaval de Passatempo. De Coca participou. De Coco também. Os meninos lá do Carnaval, lembram do Evaldo, né? Trabalhou o Evaldo muito pro bloco. trabalhou muito. Né? Então tinha essa turma toda que gostava e ajudava, né? Isso. Mas eu acho também que a gente não pode esquecer do Bagre, porque foi um rei O Bagre já é na pessoa de Rei Momo, né? Rei Momo, ele representou, regou o Carnaval por muitos anos, Mago né? e Moreno, né? Muitos anos. Era um Rei Momo atípico, né? Como a Gislene falou. Mas assim, era um Rei Momo que segurava a peteca mesmo e ele desfilava em todos os blocos. Todos. Ele não chegava, abria o desfile e ficava no palanque ele esperando gostava as de outras Carnaval. escolas. Uma vez eu fiz um Carnaval no cinema, lá do pai, ali na praça. O Carnaval foi lá, Carnaval de Salão. Então o Bagre, eu tenho um retrato dele tocando a ele, o Tajiba, e eu tocando saxofone. Ele era da bateria, ajudava em gostava tudo. demais, o né? Bagre foi... No Carnaval era uma pessoa tradicional. Tanto é que ele recebeu chave da cidade, você lembra disso? Foi muito bom. Ele entrava primeiro e depois ele voltava buscando cada escola e desfilava em todas as escolas. E já estava idoso e assim, ele não desistia. É o jeitão dele, parecia que ele era solitário no meio do povo. Exatamente, ele era um rei sem rainha. E foi uma grande boa, pessoa, né? gente boa, foi inesquecível. fantástico. E algum fato assim de cada um assim que vocês guardam também na memória, né? Engraçado, pitoresco do Carnaval? Tem muita coisa. Eu tenho muita coisa engraçada. Cada um cita um aí pra gente manter nesse registro. O Romeu também, Romeu meu primo, né? Irmão da Suzy, ele também desfilava. Ele desfilava lá na frente com a como é que fala? Lá na frente, da abertura. O abre-alas. Ele e a Suzy, irmão dele. Gente, mas ele caiu um tombo lá naquele trem, lá na frente sabe? Quando estava na frente, eu começando a desfilar, ele estava lá na frente, debaixo da arquibancada, estava o juiz todo lá e o Romeu me cai lá no chão, menino, mas foi uma confusão danada.
Mas ele levantou assim, sabe? Ele deu uma virada assim e levantou e continuou. Mas tinha muita coisa, no carnaval acontecia muita coisa. Eu lembro de um interessante, foi com o bloco do Taquim. Eu estava com o meu bloco mais para cima e precisava falar uma coisa para o Taquim arredar para não passar com o meu bloco, que eu já estava chamando. Aí eu fui lá no bloco do Taquim. O Taquim estava de lá assim, quando eu fui passar, eu vi com 2 lanças, cruzou assim. Eram os índios dele, fantasiados, 2 índios, me barrando a passar. Não pode passar, não. Falei, mas eu preciso falar que está aqui. Não pode passar. Falei, então chama lá. Aí os índios deixaram passar, né? Deixaram fugir. Levava a fantasia a sério. A sério. Não podia atravessar o bloco deles. Ainda bem que eles não eram extraterrestres, nós estávamos abduzidos. Os Apache. Uma vez eu fiz também a fantasia de extraterrestre também. Botei 2 robôs na frente, assim, interessante, com luz piscando. Bom, eu, no meu caso, foi uma vez que o nosso puxador de samba, que era o Sr. Rubens, ele cantava muito bem, ele ficou muito rouco. Ele estava rouco demais no dia. E como que faz? Entrar com o samba enredo na avenida sem o puxador. Aí catamos o que tivesse disponível lá. Aí tinha um rapaz lá que... eu vou, mas ele já estava com as pingas, né? Já tinha bebido umas pingas. E ele foi e fez o samba pra gente, cantou puxando o samba mesmo, assim, errava algumas partes, mas assim, não deixou a peteca cair. O Independentes entrou com o puxador de samba, entre aspas, falsificado, mas a gente entrou na avenida assim mesmo. E qual, na opinião de vocês, quais são as principais mudanças, né, no Carnaval de Passatempo daquela época com o de hoje? O de hoje eu nem posso falar, porque eu nem sei, eu não vejo. Depois daquilo eu não voltei mais aqui para Carnaval aqui, então eu não estou sabendo, viu? A diferença é grande. Grande porque esses desfiles atraíam centenas e centenas de pessoas, não só de Passatempo, mas da cidade vizinha, que vinha aqui para assistir os desfiles. Lotava muita aquela praça Paulo, gente do Rio, porque tinha parente, sabe? Então o carnaval daqui estava tornando um carnaval conhecido em toda a região. Então vinha gente. Então a diferença é o seguinte, hoje eles botam um som ali, fica o povo tudo em pé dançando no mesmo lugar, não anda, não dança, fica parado, mexendo, tomando golo, e acabou. É isso que é o Carnaval de Passatempo hoje. Eu acho também que falta liderança, não. Aqui falta liderança para essas coisas, não tem liderança. Aqui, cada um por si, igual nós aqui, cada um por si, né? Cada um fez a coisa, mas não tem um líder assim que pode, tá entendendo? Acabou, dá uma força pra gente, pra poder fazer. Não tem, então você fica bem perdido, né? Depois desse desfile, o povo ia tudo pro salão. Seja lá no Sojal do Madalena, seja lá em cima, naquele... coisa, no ginásio, seja lá no Passatempo, né? Ia para lá. Eu lembro no Carnaval, no Passatempo, quando inaugurou a sede do Passatempo Futebol Clube, foi fantástico. Todo mundo fantasiado lá dentro do salão. Todo mundo fantasiado. Eu fiquei com medo do salão cair. Porque estava cheíssimo, né? Eu fui no Passatempo, o Cana mandou tirar um suporte que tinha lá na sala de entrada do Passatempo. Falei, Cana, Nossa Senhora, a hora que o povo juntar aqui, isso vai cair. Mas correu tudo bem, está lá até hoje. E para você, Dorinha? Bom, assim, igual ele está falando aqui, que dos clubes, né, que tinha na época, depois do desfile, eu acho que a mudança ela foi muito drástica, né? Esse som mecânico deixou de ser um carnaval família,
né? O pessoal ficou mais individualista. Se o pessoal pegar o arquivo dos desfiles antigos, igual você tem, as crianças, gente, sozinha, desfilando, noite, brincando, né? de noite. Ficava até mais de meia-noite na rua sozinha. Os pais deixavam as crianças entrar nos blocos, desfilarem assim. Era uma coisa muito família. Hoje em dia ficou muito individualista. Eu vou te contar. O Tonessa participou do carnaval aqui muitos anos, né, Chislene? Nunca houve uma briga com um elemento do Tonessa. Nunca. E trazia gente de Belo Horizonte, gente amiga dele, mas porque gente conhecida desde lá, nunca fizeram. Tinha amigos para todo lado aqui, né, Chislene? Tinha. Era muito Nunca família houve o carnaval, uma briga eu acho. dessa Nunca turma teve uma briga. de Belo Horizonte. Nada, bagunça qualquer, de polícia entrar no meio, nada. E o respeito, né, Chislene? Era Muito. muito respeito, assim, Com entre certeza. os Era foliões muito. era um respeito. E, assim, os pais confiavam de deixar os filhos desfilar ali na escola, porque sabia que ali eles estavam protegidos, não tinha violência de hoje. Não tinha. Hoje em não. dia é muito complicado, realmente. Tinha droga, não tinha nada disso. Hoje é muito Tinha o complicado. cara tomava uns golos meio avultados. Para a gente poder encerrar aqui nosso bate-papo, né, eu gostaria que cada um... a gente está aqui na Casa da Cultura, né, que é a grande guardiã da história e da memória de Passatempo. Eu gostaria que vocês pudessem deixar, né, para as futuras gerações uma mensagem, né, sobre o Carnaval de Passatempo e sobre aqui o espaço Casa da Cultura. Pode falar aí, né, gente? Começa assim. Eu acho que só deixou saudades, né? A gente tem saudades. Que eu não só fazia bloco de carnaval, como toquei muitos carnavais aqui que eu tinha meu conjunto, então a gente tocava também. Depois do desfile de rua, a gente ia para o salão e tocava, fazia o carnaval com música ao vivo, né? Foi uma época que marcou muito aqui em Passatempo esses carnavais, no tempo do Tonessa, da Marli, do de Cuca, do Taquim, do Calafate. Então isso ficou na nossa memória, né, Chislene? E jamais voltará. Ou então, se não acontecesse de ter alguém com dinheirinho bem bom para poder começar com a gente, aí tudo mudava. Mas valeu muito, foi muito bom, mãe. Nossa Senhora, foi ótimo. Não posso reclamar, não. Eu acho que o que ficou pra gente agora foi só saudade, né? Só isso. E o bom é que a gente tem a ACP, né? A Casa da Cultura agora, para estar resgatando esses documentários, né? Esse bate-papo gostoso que a gente está tendo aqui. E tem muita gente que não sabe nem que houve esse carnaval de fantasia, esses desfiles aí. Verdade. Sabe, o povo mais novo não sabe. E esses projetos da Casa da Cultura, eu acho assim que está atualizando muito, mostrando para as pessoas, não só de Passatempo, igual agora a gente está com as redes sociais e tudo. Quem quiser ter acesso é muito fácil, né? De ver como foi bom aquela época, de como era sadia, né? O modo como as pessoas interagiam ali no desfile. Quem sabe, agora com a Casa de Cultura, que vocês estão aí, tão animados com as coisas, vocês dão um jeitinho de recomeçar aos pouquinhos, vai, né não? Exatamente, a nossa proposta é essa, né, de fazer esse resgate. Quem sabe a gente faz até um dia uma escola, né, com todas juntas saindo aqui da Casa da Cultura. Todo mundo. Ou começa aos pouquinhos e vai aparecendo mais blocos, às vezes dá um recomeço, né? Pessoas que tenham amor à cidade. E eu só queria fazer aqui uma aberturazinha, é que nós convidamos também o Zezinho, né? Mas para essa gravação, infelizmente, o Zezinho não pôde comparecer, né? Porque ele tinha já um compromisso. Mas a proposta nossa também vai ser ouvir o Zezinho, né? E para ele poder falar um pouquinho também sobre a experiência dele com o Carnaval de Passatempo, que é a bateria mais o Zezinho tradicional, é né? incansável batalhador do Carnaval, está aí até hoje. É o Baixada no ar! É o Baixada no ar! É o Baixada! Ok, daqui a pouco nós vamos escutar a sua bateria. Muito obrigado, Zé. Valeu a sua emoção, o seu carinho pelo povo de Passatempo.
E eu tenho certeza que esse mesmo povo tem um carinho muito especial por você. E eu estou fazendo a maior força aqui, porque eu vou para o passatempo, eu sou daqui, o que o pessoal faz para mim, eu fico muito agradecido. Eu sei que aqui, eu tenho amigo com o passatempo, eu gosto. Então, desculpa, não sei como dizer, né? Mas isso aí, o ano que vem nós vamos fazer melhor. E o Zezinho, coitado, ele até a gente conversando durante a noite, ele preocupado de não ter podido participar, mas a gente vai fazer essas entrevistas por bloco, né? Então essa aqui é a primeira, depois a gente vai ter uma com o Zezinho e com outras pessoas que a gente vai agendar, que participaram dessa movimentação, para a gente poder estar pegando esse material, arquivando esse material aqui na Casa da Cultura, para que as pessoas possam, né, as futuras gerações possam ter um documento de pesquisa, né? Para eu poder fazer essa introdução da história do Carnaval em Passatempo, eu só tive um lugar de pesquisa que é o livro do Faleiro. Né? Então, a pesquisa que eu pude fazer aqui é através da oralidade. Né? Então, eu liguei para a Gislene foi me passando as informações, até a Natália, que é a filha dela, ia me passando, eu lhe passava, pergunta para sua mãe isso. Aí ela me respondia, né? A Dorinha sempre passando, né? Então, tudo isso foi feito. Eu pesquisei com meu pai, com a minha mãe, né? O que você lembra do Carnaval para a gente poder estar fazendo isso. Então, esse tipo de material, ele não é um material para hoje. Né? Ele é um material para o futuro e a gente espera que as pessoas possam utilizar esse material como documento de pesquisa, né, e de conhecimento, porque o papel da Casa da Cultura também é esse. Não é o espaço para guardar coisa antiga, é o espaço de conhecimento e informação. Então eu queria agradecer. Agradecemos a você a aí, vocês por isso, por essa abertura aí. por deixar para a história Com essas certeza. A gente deu um histórias danado, do Carnaval de Passatempo. né? Nós demos um duro danado, né? Nossa Senhora. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se precisar de vir para alguma coisa, ajudar qualquer coisa da Casa de Cultura aqui, qualquer coisa que vocês quiserem, pode me chamar, viu? Que eu gosto muito disso. Isso eu também quero agradecer, né? E agradeço tudo. E assim, em nome do Independentes do Samba, que já não existe mais, mas é uma saudade assim que a gente vai levar para a vida toda, eu quero muito te agradecer, Adriano, por dar essa oportunidade da gente estar né? relembrando, né, Com certeza. as passagens do Carnaval, reencontrar os amigos. Muito bom. O Esteve é um incansado batalhador aqui da cultura de Passatempo. A ele os parabéns de todos os passatempenses, porque sem ele não teria esse ambiente aqui. E outros companheiros, como o filho do seu menino, está ajudando Juninho. você, e outras pessoas aí que ajudam. Ele, o Adriano, João Reis, o João, Geraldo chegando Geraldo agora, também. né, Geraldo? Então, todos Nosso novo eles estão parceiro. dando força à Casa de Cultura. Parabéns a todos vocês. Até a próxima, então. Obrigado. Valeu. Ó, pessoal, foi muito bom, não foi? Que maravilha.